Fala, rapaziada, vamos pro nosso papo preto no branco em relação ao jogo de ontem, Juventude contra Corinthians, onde o Juventude levou vantagem, venceu o Corinthians por 2-1. E, meu amigo, vamos ser sinceros, né? O Corinthians não jogou. O Corinthians andou no primeiro tempo, o Corinthians andou no segundo tempo. No segundo tempo, então, o Corinthians conseguiu ser pior do que no primeiro tempo, por incrível que pareça, já levando em consideração que o primeiro tempo do Corinthians foi terrível. Foi um jogo triste, de sangrar os olhos. O Corinthians não jogou nada, o Juventude jogou um pouquinho a mais, o suficiente para vencer o Corinthians por 2-1. Porém, vamos ampliar a nossa visão, né? É normal que um time perca rendimento depois de uma grande vitória, como foi na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Isso acontece com todas as equipes e não acontece apenas com o Corinthians. A gente já viu esse caso acontecer, acho que com todas as equipes no futebol brasileiro, né? Porém, perder como perdeu ontem é vexatório, né? É ridículo. Uma coisa que me incomoda muito em relação a esse time do Corinthians é que esse time do Corinthians não consegue manter o mesmo comportamento. Ele oscila de partida em partida como se comportar em campo. Então, tem jogo que entra jogando muito, tem jogo que entra se dedicando muito, tem jogo que simplesmente não entra, né? Parecia que não queriam estar ali. Pareciam que não estavam a fim de vestir a camisa do Corinthians naquele dia. E isso é preocupante. Isso me incomoda. Isso é irritante. Isso é inaceitável pro corintiano. A gente aceitaria numa boa o Corinthians perder a partida de ontem. Não tem problema perder. O que a gente não aceita é esse tipo de conduta dos jogadores do Corinthians que simplesmente parece não querer correr. Simplesmente parece não querer jogar bola. É uma falta de iniciativa, e isso pra mim é o que mais me incomoda, a falta de iniciativa desse time. Todo mundo que pega a bola simplesmente quer se livrar da bola, ninguém tem responsabilidade com nada. Ontem até mesmo o senhor Rodrigo Garro, que eu sei, não dá pra criticar, ontem catava a bola e se livrava da bola, ninguém queria resolver o problema da partida. Esse time, falta iniciativa, falta os jogadores serem um pouco mais comprometidos com a partida, ter um pouquinho mais de concentração. O Romero, né, que é dito por muitos como o ídolo Romero, e é dito por muitos como jogador fundamental dentro do Corinthians, entra e com toda a sua experiência, em 5 minutos de partida ele é expulso. Logo após, Mateuzinho faz um gol de falta e que com o time completo a gente poderia mudar a realidade da partida. Mas já entra desconcentrado, entra despreocupado, entra convencido que a partida já havia terminado e comete um erro dessa forma. Acho que ontem todo mundo estava mal, ontem ninguém jogou nada, mas é preocupante demais essa postura que... Eu não sei, tá? Vou falar uma besteira aqui. Mas tá rolando bicho na Copa do Brasil? Porque a postura da Copa do Brasil é uma e a postura do Brasileirão é outra. Ah, mas o Dorival tem esse problema. As equipes que ele comanda no Brasileirão é uma coisa, nas Copas é outra. Aqui é Corinthians, irmão. Aqui não tem essa. Aqui tem que se dedicar, mano. E tá ficando feio, tá ficando assim, escrachado, que a equipe do Corinthians joga quando quer. Tem qualidade, porque mostrou qualidade contra o Palmeiras, mostrou qualidade em outras situações, mas você vai mostrar qualidade só quando você quiser, só quando o Corinthians quiser jogar, só quando for contra o Palmeiras, que a gente vai realmente entrar em campo para ser competitivo. Contra outros times não precisa. Então tem que ter esse nível de rivalidade, tem que ter esse nível de tensão para o Corinthians resolver jogar bola. Então, ou seja, Corinthians joga quando quer. Isso é inadmissível, rapaziada. É inadmissível. O Corinthians precisa mostrar postura contra qualquer adversário. Não precisa ganhar todas as partidas, mas precisa ser comprometido. Precisa se dedicar. Então ontem, mais uma vez, esses caras mostram pra gente a falta de personalidade que eles têm. Sabe? Precisa de muita motivação, de muita atenção, pra que o time jogue. Então todo jogo a gente vai ter que fazer uma recepção com foguetório, todo jogo a gente vai ter que alimentar a tensão do jogo, alimentar a rivalidade contra os nossos adversários. Para esse time jogar, vai ficar difícil, vai ficar complicado.
né? Vai ficar bem complicado. Ontem faltou personalidade, ontem faltou iniciativa, faltou responsabilidade dos jogadores que deveriam ter chamado a responsabilidade, buscado o jogo, tentado algo diferente. Ontem ninguém queria se comprometer. Ninguém tinha comprometimento com o resultado. Vamos jogar, seja o que Deus quiser. Foi isso que eu vi na partida. Bom, o campeonato tá ficando estreito, a coisa tá ficando preocupante. O Corinthians tem 2, 3 jogos acima, né, à frente de alguns adversários que estão abaixo dele. E é bom que o Corinthians comece a se atentar para que a gente não precise passar pelo que passamos no ano passado. Para que a gente não precise, no desespero, resolver começar a jogar, resolver começar a se dedicar. Se dedica, cada partida, uma partida após outra. Sabe, o torcedor merece isso. O torcedor que saiu de São Paulo para ir lá pra puta que... num frio do... e ver aquilo que vocês apresentaram. Então, pô, ajuda a gente. Ajuda a gente. Vocês não precisam ganhar todos os jogos, não. Mas corre todo jogo, se dedica a todo jogo. Essa é a minha visão do jogo. É compreensível que o Corinthians tenha sentido, né, depois de uma grande atuação contra o Palmeiras da Copa do Brasil, mas a postura não pode ser diferente. A gente não pode avaliar jogo após jogo com um tipo de responsabilidade diferente, um tipo de comprometimento diferente. O comprometimento tem que ser o mesmo, todos os jogos. E vai, Corinthians, cara, aí vamos que vamos.